Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje estudar, as plantas tóxicas, aquelas plantas que causam algum mal quando ingerida de forma errada, tá certo? E até aquelas que não devem ser ingeridas porque contêm substâncias nocivas, tá certo? Então uma das coisas que a gente deve saber é que as plantas, apesar de apresentarem, vamos dizer assim, fatores benéficos à saúde, certo? E muita gente fazer uso delas de forma até rotineira, por ser natural. Porém, a gente vai ver que algumas plantas não devem ser utilizadas em determinadas situações, até por conta dos males que ela pode trazer ao ser humano, ao indivíduo, não é verdade? Então, olha só, pessoal, o que são plantas tóxicas? Essas plantas são espécies comuns de uso popular e que possuem algum grau de toxicidade e, portanto, pode ser um risco à saúde caso forem administradas de forma incorreta, certo? Então, a gente tem que ter o cuidado, como eu falava anteriormente. Aqui a gente vai ver algumas, pessoal, não vamos estudar todas, porque é uma infinidade, e como sempre, eu tenho que estar sempre comentando isso, o nosso tempo aqui é curto. Então, a gente vai estudar um pouco sobre aquelas mais conhecidas nossas. Então, a arnica, Quem já tomou algum medicamento onde na sua composição tem a arnica montana, que é seu nome científico, certo? Então, pessoal, a arnica, ela tem como propriedade analgésica, ela é anti-inflamatória, ela é tônica, ela é antisséptica. Porém, pessoal, o seu uso externo para tratamento de hematomas, contusões e processos inflamatórios, ela deve ser usada de preferência, tá certo? De forma externa, A gente vai ver que lá na frente a gente vai encontrar uma arnica de uso para ingesta, mas vai depender da quantidade de sua concentração associada a outros líquidos, A ingesta da planta pode causar cardiotoxicidade. Então, pode provocar, levar toxinas ao coração, e por isso que a planta, a arnica, ela não deve ser utilizada para essa situação, Então, pessoal, deixa eu ver aqui, eu pulei uma. Essa daqui é a chamada a Eva de Santa Maria, popularmente, a Xenopodium ambrosioides, Ela é conhecida como Eva de Santa Maria, tá certo? Também chá da Espanha. É conhecido popularmente aqui pra gente no Nordeste como mastruz, certo? Mastruço ou menstruz, certo? Existem esses termos utilizados. Eu mesmo já tomei muito chá com leite, do mastruz, como expectorante. Mas ela tem como propriedade cicatrizante, antisséptica, diurética, antifúngica e também estimulante, Então, o que é que pode, professor, um mastruz, uma plantinha tão saudável lá, prejudicar, no caso, uma pessoa que faz uso dela? Então, tem aqui, em doses elevadas, ela pode causar náusea, vômitos, lesões hepáticas e renais, e também pode ter crise convulsivas. Claro, pessoal, tudo na vida bem dosado, ele não ofende. Porém, uma planta também não é diferente. A planta do mastruz, tão conhecida por nós, e muito utilizada para situações, nesse período agora de inverno que a gente está vivenciando, como expectorante, para combater a tosse, expectorar o catarro, até porque ela pode ser usada para essas situações, tá certo? Mas jamais eu posso usar ela de forma abusiva, De repente posso estar lá prejudicando não só o rim, mas o fígado também.
Essa daqui, pessoal, é uma planta bem conhecida nossa, né? Porque ela é uma planta até utilizada, ela é utilizada até como decorativa, né? Isso, comigo ninguém pode, tá certo? É uma planta que tem como propriedade, ela é ornamental, ela é usada como enfeite em casa. Então essa planta ela jamais deve ser utilizada como medicamento. Ela causa queimadura da mucosa, edema, dificuldade respiratória e dermatite de contato, certo? Então, pessoal, comigo ninguém pode, é um tipo de planta que a gente já exclui da nossa, vamos dizer assim, medicina fitoterápica, não é isso? A Hedera helix, né? A chamada Hera. A Hera, né, tem como propriedade analgésica, as indicações dela. Ela também é expectorante, calmante, cicatrizante e também hidratante, certo? Então, pessoal, hoje essa planta, apesar de que a gente está estudando aqui como planta tóxica, né, planta tóxica, ela ainda é utilizada, né, pela indústria farmacêutica como para uso de xaropes, tá certo? Mas como eu disse a vocês, é aquela situação que a gente tem que ter um certo cuidado. Inclusive, existe xarope na indústria farmacêutica, lá na farmácia perto da sua casa, que você vai comprar que tem essa planta, tá certo? Porém, ela lá na sua efeitos colaterais, se a gente observar na bula, a gente vai encontrar que ela pode causar dermatite, né? Dermatite grave, certo? Então, é uma planta que deve ser utilizada, mas utilizada de forma com cuidado. Quando a gente está falando em medicamento, pessoal, medicamento é diferente de uma planta, né? Que eu utilizo lá ela de forma, vamos dizer, seca ou triturada, né? E aí eu faço de uso medicinal. Porém, né, o caso do medicamento não, ele passa por todo um processo farmacoquímico, né, que tem lá toda a sua composição estudada por farmacêuticos, por bioquímicos, e a partir de então essa planta ela é dosada na quantidade certa, tá certo? Vamos aqui para a próxima. Então, pessoal, a mandioca brava, né? A famosa mandioca que a gente conhece, compra lá na feira, tá certo? Ela tem propriedade antisséptica, cicatrizante e diurética, certo? Sua toxicidade, ela tem uma característica própria, pessoal, da mandioca, que eu estava dando uma olhada, certo? E eu coloquei aqui para vocês, que também está na apostila, né? A necessidade de passar por um choque térmico para ser retirada as substâncias tóxicas. Então, assim, antes de fazer qualquer uso dela, é preciso eu fazer esse cozimento, né, para que eu possa fazer o uso dessa planta. E mesmo assim, com cautela, porque ela pode, não sendo feito no caso, né, do choque térmico, tá certo? Ela pode ainda causar efeito de cansaço, falta de ar, taquicardia, convulsão e pode levar a óbito, né? É por isso que ela é muito gostosa, mas lá cozinhadazinha em panela de pressão e etc, tá certo? Mas ela, a planta mesmo, que a gente já comentou que para a gente fazer o uso de uma planta medicinal, eu tanto posso usar a raiz, eu posso usar o caule e eu posso usar também as folhas dela e as flores, né? Então existe geralmente a parte terapêutica da planta, a sua substância, ela está em uma das partes da planta, né? Eu não utilizo a planta integral, certo? Então geralmente eu estou fazendo uso de alguma parte dela. Aqui mesmo, né, a gente utiliza para uso caseiro, né, alimentar, a raiz, né? Mas quando a gente passa já para a questão da folha, aí já é outra situação. A carrapateira, né, também, desculpa, carrapateira não, a mamona.
A mamona, certo? Que é outra planta também conhecida nossa, tá certo? Ela tem outro nome, rícino e palma de Cristo, certo? Ela tem como propriedade, ela é antimicrobiana, também ela pode ser utilizada como laxante, né? Utilizada para doenças da pele e disfunções estomacais. Porém, as sementes dessa planta podem causar lesão renal, distúrbios neurológicos, letargia, apneia e pode levar o indivíduo ao coma. Então vocês vejam, eu falava há pouco que as plantas medicinais a gente tem que estudar bem, porque a gente utiliza parte das plantas, né? Aquela situação. Ou eu uso o caule, eu uso as folhas, eu uso as raízes, e eu não vou usar a planta toda. Então, nesse caso aqui, essa plantazinha linda, maravilhosa, ela pode causar tudo isso para o indivíduo. O juá, pessoal, também conhecido como melancia da praia, né? Tem outros nomes. Tem como propriedade indicada para manchas de pele, urticária, edemas e membros inferiores, tá certo? Eu já tive conhecimento de pessoas que usou juá para determinada enfermidade e realmente funcionou. Porém, as sementes, elas são tóxicas, né? A do juá. Elas, caso ingerida, ela pode causar vômito, diarreia, cólicas, febre, má respiração. Então, ela pode ser utilizada e pode ser benéfica se usada de forma externa, tá certo? Outra, pessoal, a confrei. A confrei é também conhecido como capim roxo da Rússia, também erva da cura, orelha de asno e raiz escorregadia. Tem como propriedade cicatrizante, analgésica, anti-inflamatória, calmante, tônico e regenerador. Porém, tem que ter cuidado com essa planta, porque ela pode causar, né, problemas com o fígado. Ela é hepatotóxico, tá certo? Pessoal, é isso, tá? A gente na próxima aula, aí sim, aí a gente vai estudar aquelas plantas medicinais, né, de uso benéfico para a população, para a humanidade, tá certo? Então, a gente viu aí algumas plantas tóxicas que não devem ser utilizadas, né, algumas plantas nocivas, certo? Em algumas situações não devem ser utilizadas. Porém, a partir da próxima aula, a gente vai começar falando, né, estudando um pouco sobre as plantas que atuam no sistema músculo-esquelético, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.